Vou fazer um resuminho para quem estiver chegando agora. O que foi que a gente falou há 15 dias atrás? A gente falou de 2 episódios interessantíssimos. Um foi a morte, o desencarne de Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, e nós falamos do poço que simbolicamente acompanhava o povo de Israel no deserto, e a representação da emanação da água viva aqui no Antigo Testamento, da Torá. Torá, que vem da palavra instrução. Torá, que vem da palavra, da condição da palavra luz. Torá, que representa para nós o Evangelho que é de Deus. A primeira revelação, tendo aqui parte da manifestação dos clarões imortais que acompanhariam o Evangelho por toda a eternidade, nesse processo de revelação. Então, Miriam, que educou as crianças, que foi mãe, profetiza, que faz uma menção em sua passagem a todos os evangelizadores infantis, e nós aqui colocamos Miriam numa condição de grande missionária do Antigo Testamento. Depois de contar um pouquinho da história de Miriam, nós falamos sobre a tentativa do povo de Israel de adentrar a terra de Israel através de Edom, através da terra dos edomitas. E eles procuram o rei Kadesh através de alguns emissários. E eles falam, olha, a gente não vai pegar das frutas, a gente não vai deixar os animais comer dos campos, a gente não vai se misturar, aqui a gente não vai nem atrapalhar. E o rei de Edom fala, por aqui vocês não passam de jeito nenhum. E nós explicamos que esse rei de Edom, ele é descendente de Esav, de Esaú, que era irmão de Jacó. Nós sabemos que é o reconciliamento, e aqui o perdão ele é necessário. Mas como Esav andava por caminhos tortuosos, e essa foi a razão da Eruxá, da herança ter sido recebida por Jacó ou Jacó, nós vemos Jacó tendo que partir para o mundo, partir para um caminho mais difícil. E ali se separam esses dois irmãos. Esaú quer se vingar, quer perseguir, quer matar Jacó, mas em dado momento existe um reconciliamento desses espíritos. Porém, aqui fica-nos claro que, apesar do reconciliamento entre esses dois espíritos, isso não significa que eles teriam que andar de mãos dadas, eles poderiam se amar, se respeitar, mas sem que necessitassem caminhar nas mesmas pegadas, já que a representação dos descendentes de Esaú aqui é uma representação daqueles que não acompanham as leis divinas, que não se espelham na Torá, aqui na primeira revelação, e na segunda revelação, que é denominado por Evangelho. Após essas duas passagens, esse pequeno resumo, nós adentramos a um outro ponto importante, que é o ponto do falecimento de Aaron, irmão de Moisés. Ele vai desencarnar e ele vai realizar a transmissão da condição de sumo sacerdote para o seu filho Elazar. Então, aqui, professor, tem muitos elementos bastante importantes. Eu acho que eu posso começar, e aí, conforme a gente for falando, a gente vai fazendo nosso ping-pong? Pois não, não, eu queria só fazer um comentário, que eu faltei umas live aí por causa da minha viagem à Turquia com vocês, e não falamos muito da Sará de Miriam. E você sabe que nós, como espíritas, a gente vê o espiritismo não só como filosofia, como moral religiosa, mas também como ciência.
E eu gostaria de comentar com você, ouvir também a sua opinião, lógico, e a dos nossos internautas. Realmente, cientificamente, a lepra é uma doença bacteriana. A lepra é antiga, ela começou na Índia, Egito, 4.000 anos antes de Cristo, já existia casos de papiros egípcios referindo-se à lepra. Mas a lepra é transmitida por uma bactéria chamada Mycobacterium lepra, ou bactéria de Hansen, por isso chama Hanseníase, também é outro nome que ela tem, que foi o cientista que descobriu. Atualmente é uma doença curável, hoje se usa antibióticos e corticoides, e se combate a lepra. E ela é transmitida pela cutícula de saliva ou por outros contatos com pessoas que tenham essa doença. Aí eu faço um questionamento que sempre eu fiz e acho que a gente poderia aqui, eu e você, comentar essa doença de Miriam pelo seguinte: estavam todos no deserto, não é isso? O grupo estava todo no deserto quando houve aquela, eu diria assim, rebelião familiar com Miriam e Arão com relação a Moisés. Eles não aceitavam bem a autoridade de Moisés, e por isso que diz que ela ficou com a Sará, que realmente é lepra. Mas espera aí, ela pegou essa lepra de onde? Se estavam todos no deserto, isolados, ela não teve contato com ninguém, ela não teve nenhuma notícia, ela foi isolada uma semana, mas não foi por causa da lepra, foi para mostrar que ela tinha desobedecido, ela tinha agido incorretamente. Você sabe que é isso que os rabinos falam, porque é que ela foi afastada uma semana até ficar curada. Mas essa transmissão aconteceu como? Foi realmente um Mycobacterium lepra ou foi um sinal forte de Deus para aqueles que se rebelam contra as suas ordens, contra as suas orientações ou contra as suas leis? Como é que a gente poderia analisar esse fato à luz da ciência, né? Porque à luz da espiritualidade a gente já sabe que tudo é possível, Deus não revoga suas leis, mas também ele conhece passagens e situações que nenhum de nós conhece. A gente tem que entender essa sua supremacia, tanto ele como os seus enviados, né? E eu me questiono nesse ponto. Eu não estou duvidando que ela ficou leprosa ou que ela ficou doente. Agora eu estou perguntando como foi isso, porque do ponto de vista da regra sanitária, da transmissão, a gente sabe, conhece eu sou da área de saúde, por acaso, e a gente estuda muito isso, né, na microbiologia, nas cadeiras que a gente faz na área de saúde, curso de medicina, odontologia ou área de saúde. Então, eu tenho ainda essa... que foi realmente que aconteceu com Miriam? Você tem alguma informação nesse sentido que possa acrescentar? Ou você fica só com a questão da cobrança da desobediência dela? Porque o nome que está lá fala que é lepra, né? Sará, não é isso? Eu diria, professor, se eu tivesse que explicar aqui, fazendo uma leitura da situação como um todo, para encontrar uma resposta. Primeiro ponto, a gente precisa de identificar Tsarat como qualquer tipo de doença na pele, comumente falada como lepra, que seria aquela mais assustadora do tempo, né? Aquela que não tinha cura, aquela que mutilava, realmente, né? Mutilava, afastava a pessoa da sociedade como um todo, né? Então, ponto número 1, pode ser a lepra, mas poderia ser outro tipo de doença. Mas vamos assumir que seja a lepra. A gente precisa de pensar que haviam 600.000 homens judeus. Nem dentro não, no Monte Sinai, quando recebemos a Torá. Então, existem comentários que dizem que para cada judeu
tinha talvez 50 não-judeus. Mas a gente percebe que nem todo mundo vai acompanhando o povo de Israel. Então, o número médio de permanência no deserto seria em torno de 2 milhões de pessoas. Em torno de. Em torno. Esses números são absolutos, tem outras opiniões. Claro. Tem rabinos que colocam diferente, mas eu estou dando uma das opiniões, né, como hipótese. Mas a gente percebe que, pelo próprio fato de Itró ou Jetro, não sei como fala, Jetro, o sogro de Moisés. De Moisés, em dado momento ele quer ir embora. Ele quer voltar para a sua terra, ele quer ir para algum outro lugar. Então, nem todos ficaram acompanhando esses 40 anos. Então, a gente compreende que tinham pessoas que chegavam, pessoas que saíam, que tinham viajantes, que tinham contato com outros povos nas guerras, nos conflitos, nas passagens por outras terras. Então, se necessitássemos aqui efetivamente da bactéria para contaminar, deveria se dar por esse contato. Mas o ponto, acho que mais importante, seria a condição de compreender que nós estamos tratando da ideia das doenças psicossomáticas. Né? Mas eu entendo o questionamento do senhor que está voltado para a condição científica nesse momento. Eu diria que se tivéssemos que encontrar, seria através desses contatos com o povo e tendo ali, vamos dizer, minimamente 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas caminhando junto, poderiam ter alguns grupos adoecidos. Tanto que a lei para esse adoecimento já é pré-existente, significando que já existia. Já tinha casos pregressos, né? Eu diria dessa forma, tá, professor? Mas eu não sou dono da verdade e é uma hipótese. Não, eu acho a sua hipótese muito racional. É possível que tenha sido assim. Eu me pergunto porque a gente fica pensando, olha, eles ficaram 1 ano no deserto do Sinai antes de partir para, não é isso? Para a Terra Prometida ali, reunidos até haver aquela contagem toda para poder partir com a organização prévia. E é possível que haja realmente aqueles que se desgarram e que voltam, que tivesse ali, e de uma forma que elas contagiou e Arão não, nem Moisés, nem o pessoal que estava por ali. Né? Você vê que resumiu só nela, daí aí é que tem que entrar a nossa visão espiritual da questão. Ela foi punida com uma doença conhecida da época, é possível até que tenha sido uma outra questão sistêmica, de origem psíquica, né? Quando ela descobriu a bobagem que fez, caiu a imunidade, apareceu algum problema de pele, e aí é tratado como lepra, que seria a coisa mais viável naquele momento. Então, uma série de fatores que a gente pode acrescentar essas suas colocações, que eu achei muito pertinentes. Professor, eu queria falar um pouquinho de Aaron. Só para a gente entender, se a gente não falar direto do desencarne dele, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva sobre a sua vida e lembrar de algumas passagens. Aaron, que é irmão de Miriam, essa da qual nós tratamos, da seu desencarne, e agora desse momento importante, que é a sua tsarata, a sua contaminação com a lepra, essa doença psicossomática que se manifesta no tecido orgânico da pele. No caso, aqui, trazendo uma explicação mais espiritual, né, não tão científica especificamente para a lepra. E Aaron, quem foi esse personagem? A gente falou dele por diversas vezes, e eu vou trazer aqui algumas dessas principais partes. Ele foi quem estava ao lado de Miriam, a irmã de Moisés, quando convenceu os pais a não jogarem imediatamente Moisés nas águas do rio Nilo, como era o decreto do faraó. E Moisés, quando se encontra com a sarça ardente, recebe na sua consciência a manifestação mediúnica como um todo de libertar o povo de Israel. Ele tem uma reverência a esse irmão mais velho. Ele fala, peça para Arão, eu sou gago, ele até diz. E assim, Aaron
é dado desde o princípio das manifestações de Moisés para com grandioso respeito para com a sua pessoa. Moisés o admirava como um irmão mais velho, respeitava-o pela sua capacidade moral, e a gente vai perceber quão elevado é esse espírito de Arão. Nós comentamos, quando falamos lá das 10 pragas do Egito, que o Aaron foi quem lançou as 3 primeiras pragas. Dam, Sfardeia, Quinim. Dam, a água se transformando em sangue. Com sangue. Sfardeia, sapos, então as rãs saindo do rio Nilo. E Quinim, o pó da terra se tornando piolho. Então, por que é que Aaron lançou as 3 primeiras pragas e não Moshe e não Moisés? Porque Moisés honrava as águas do rio Nilo, da qual ele teria sido depositado, e a terra do Egito, do qual ele teria sido retirado das águas do Nilo, para, então, ali demonstrar que nós não devemos, vamos assim colocar, culpar o nosso passado, desprezar o nosso passado, querer apagar o nosso passado como um todo, mas nós devemos ter reverência, respeito ao nosso passado, apesar das dores que ali se encontram. Arão, ele acompanhou Moisés nas pragas, acompanhou o povo de Israel na Páscoa judaica, no Pessah. Ele viu o Mar Vermelho sendo aberto, e quando Moshe Rabbeinu, quando Moisés subiu o Har Sinai, o Monte Sinai, ali em cima, ele ficou por 40 dias, Moisés. Arão, ele se tornou uma espécie de líder imediatamente do povo de Israel, um líder natural do povo de Israel. E Moisés falou, eu desço daqui 40 dias. Quando deu 39, o pessoal já estava contando primeiro como tendo sido o dia que Moisés subiu. Quando deu 39, o pessoal falou, vamos fazer um ídolo. Vamos fazer um bezerro de ouro. Aqui, Arão demonstra sua grandiosidade espiritual. E ele respeita o livre-arbítrio, ele fala, então vamos pedir o ouro das pessoas. Ele sabia que as mulheres não entregariam o seu ouro. Então, as mulheres aqui têm um valor espiritual superior. E quando ele pega aquele ouro que só os homens, parte dos homens deram, ele funde aquele ouro, ao invés de montar um bezerro de ouro, ele fala, não, a gente vai esculpir, entalhar um bezerro de ouro. Por quê? Ele respeitava o livre-arbítrio do povo, mas ele era sábio de não querer contradizer, mas ganhar o tempo suficiente para Moisés descer com as tábuas da lei. Foi aí que Moisés desceu, viu aquilo acontecendo e quebra as 2 primeiras tábuas da lei. Então, Arão, ele não adorou o bezerro de ouro. Aí é o mérito, a demonstração da sua grandiosidade espiritual. Mas Arão, ele, apesar de sua grandiosidade espiritual, ele representava um apoio a Moisés na sua jornada de trabalho. Quando, então, passa esse episódio e eles estão em Refidim, nessa região onde os amalequitas atacam pela primeira vez o povo de Israel, o que acontece? Moisés sobe no topo de uma montanha e ele estende o seu cajado ao alto. Quando ele abaixava sua mão, ali o povo começava a perder a batalha. Quando ele levantava sua mão, ele começava a ganhar o povo de Israel a batalha. E então, Arão e Ben-Hur, que estavam acompanhando Moisés, Arão sustenta o braço de Moisés quando, referidamente, ele não tinha forças para continuar na luta. Ele, então, Arão sustentou o braço de Moisés no sentido metafórico e aqui, principalmente, na condição de que ele não competiu com Moisés. Ele aceitava a liderança, apesar de sua grande capacidade profética, mas
ele apoiou a todos os instantes Moisés. Nós encontramos outro momento onde ele demonstra a sua grandiosidade espiritual. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que foram queimar incenso antes de todos os outros. O que isso demonstrou para nós? Que os dois filhos de Arão não souberam esperar o tempo da maturidade para assumir a tarefa que o pai os preparava. E esses dois jovens acabam desencarnando. A gente vê a Torá narrando a tristeza de Arão, mas nenhuma vez ele murmurou contra Deus. Ele aceita com mansuetude a lei divina, mesmo no momento de perda dos seus dois filhos. Depois nós encontramos, já quase encerrando aqui um outro momento importante, nós encontramos, há 2 ou 3 encontros atrás, falando sobre o cajado de Arão que floresceu. Ele floresceu, demonstrando a sua superioridade e a sua condição de liderar o povo de Israel, a sua grandiosidade espiritual. E o que torna Arão verdadeiramente grandioso e respeitado? A sua qualificação de servidor a todos os momentos. Porque o texto diz que quando Moisés desencarnou, os homens o acompanharam. Quando Arão desencarna, nessa passagem da qual nós encontramos hoje, os homens e as mulheres, o povo todo de Israel acompanhou. Ele é considerado pelo Talmud um pacificador. Ele pacificava os lares, ele realizava aquilo que hoje, à luz da doutrina espírita, são as conversas fraternas, e ele trazia paz através do diálogo pacificador a todas as pessoas. Ele promovia o que em hebraico chamamos de Ahavat Israel. Ahavá é amor. Israel é o povo de Israel. O amor ao povo de Israel. Que aqui a gente pode colocar como um amor ao próximo. Ele tem uma qualificação diferente quando ele é enterrado. Porque ele foi enterrado em uma montanha que em português está traduzido uma montanha dupla. E Moisés foi enterrado numa montanha simples. O Talmud também nos diz que Arão, ele não desencarnou porque havia efetivamente chegado o momento, mas ele teve zhut, ele teve mérito para desencarnar sem ter a tristeza de ver o povo de Israel se consorciando com os filhos de Esaú, ou seja, comprometendo seus valores morais. Então, professor, eu coloquei esses aspectos, mas eu sei que o senhor gosta de adentrar um pouco mais ao texto, eu vou transmitir para o senhor adentrar no capítulo 20, versículos 22 em diante, e aí a gente comenta mais algumas questões. Ok, Álvaro, eu ainda faço ressalva, já que a gente vai falar de como Arão nos deixou, ao fato dele ter sido escolhido, já que Moisés era Raash Fatai, né? Ou seja, incircunciso dos lábios, ou gago, e Deus suscita Arão para ser o seu intérprete. Ele aparece assim como o primeiro médium de Deus na história da humanidade para trazer a mensagem profética, a mensagem espiritual, que nem o próprio Moisés, pela sua deficiência de voz, tinha condições. Então, ele realmente foi um ser ligado diretamente a Deus com a sua mediunidade. Veja que só quem falava face a face ou de forma pneumatofônica com Moisés era Deus. Mas Arão era intuitivamente, recebia direta a mensagem de Deus, e tinha dito, quando Moisés alega que não tinha condições, porque tinha deficiência de falar, ele diz, eu falarei para o teu irmão Arão, e Arão falará para o Faraó. Então, nós temos aí o primeiro grande médio da história da humanidade, médio de encarnado,
que era um médio de uma pessoa encarnada, sendo médio diretamente da mensagem divina. Então, é um registro que a gente não pode deixar, que inclusive o Deuteronômio 18, versículo 18, eu levantarei o profeta do meio, né? Se você pegar, eu estava vendo aqui, ó, um profeta farei surgir do meio de seus irmãos, como tu és, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Arão foi escolhido exatamente como um médio padrão e maior representante da espiritualidade divina E perante a sabe o que é humanidade. interessante, professor? Eu vou interromper o senhor só para colocar nesse momento, o senhor já volta à sua ideia. Que Aaron, nas escrituras, dizem os tzadikim, dizem os sábios do povo de Israel, Sabe? que Aaron estudou com Moisés toda a Torá por 3 vezes, para poder dar continuidade na transmissão, e demonstrando aqui a importância de todo médium, do compromisso constante com o estudo, para que saiba encontrar a lisura, a essência da mensagem para nós nos dias de hoje, com a doutrina espírita. Arão com Moisés, para com a transmissão dos valores do judaísmo de maneira adequada. Então, Arão, apesar de profeta, ele se dedicou a estudar a Torá para que pudesse transmitir o conhecimento por parte dos espíritos, mas tendo todo o arcabouço de conhecimento para realizar com qualidade. Eu acho que valia a pena a gente trazer isso, enfatizando o dever de todo médium dialogador, partícipe de reunião mediúnica e trabalhador da doutrina espírita. Então, eu só queria colocar isso e eu devolvo para o senhor, professor. Mas muito bem colocado, porque eu quero endossar as suas palavras, trazendo aqui a figura de um Paulo de Tarso, que foi escolhido porque tinha conhecimento. Daí a necessidade do médico de estudar. Paulo não faria o que ele fez se ele não fosse um rabino, se ele não tivesse sido discípulo de Gamaliel, se ele não tivesse tido a preparação que teve, além de ser um cidadão romano, mas a cultura dele era imbatível, ninguém melhor do que ele, numa época de analfabetismo, de pessoas simples. Por isso que Jesus teve 12 discípulos, mas não teve nenhum apóstolo na condição de Paulo. É tanto que ninguém fala de Paulo discípulo, não, Paulo apóstolo, porque ele foi qualificado e Jesus chamou ele de um cli, ou um vaso divino, porque ele foi exatamente o grande médio do Cristo que falava, não sou eu que falo, mas o Cristo que fala por mim. Repara que é a mesma condição de Arão, não sou eu que falo, é Deus que fala por mim. Arão poderia ter dito isso, como o médio que foi do próprio Moisés, né, perante o faraó. E agora vamos aprofundar um pouquinho isso e vamos trazer para nós Allan Kardec, culto, professor, pedagogo, quase médico, uma cultura respeitável, é por isso que ele mudou o nome dele, de Paulo Denizar, para Allan Kardec, para não confundir a mensagem que ele estava trazendo dos espíritos com a cultura que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha. E o que é que ele diz? Ele diz, eu não sou médium, mas o que é que o Espírito São Luís diz para ele? Você nunca sabe quando é que você está falando ou o Espírito da Verdade está falando por você. Então, significa que da mesma forma que Arão não sabia quando era ele que falava, ou Deus que falava por ele, quando Paulo de Tarso dizia, eu falo, o evangelho que eu prego não me foi me dado por ninguém, mas pelo próprio Cristo. Porque eu não falo, é o Cristo que fala por mim. E aí Kardec, é como se Kardec diz assim, não sou eu que falo, não sou médium, mas é o Espírito da Verdade que fala por mim. Então, nós temos aí 3 situações, na primeira, na segunda e na terceira revelação, que mostra muito bem a necessidade do médium de ter conhecimento, de estudar, sempre estudar, porque os espíritos usam, o artista não toca num instrumento desafinado, por melhor que ele seja, ele não vai tocar uma harpa, ele não vai tocar um violino, ele não vai tocar um violão ou um piano que não esteja bem afinado, é uma condição sine qua non.
Se o piano não tiver afinado, ele não vai trazer nunca uma boa nota. Se o médium não está afinado com a moral e com a cultura, a humildade, ele nunca vai ser um bom médium. Ele não está qualificado para ser um instrumento da mensagem de Deus. Então, as raízes de tudo isso estão com Arão. Continua com Paulo de Tarso e conclui com Kardec, como diz o Espírito Mordecai, lá na Revista Espírita, de 1868, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse espírito deu trabalho para a gente, dá trabalho no bom sentido, né? No bom sentido. Exatamente. Perfeitamente. Ele nos puxa a orelha 24 horas por dia, não é isso? E vai continuar puxando. E por isso que a gente não deixa de estudar, né? A gente tem que sempre estar pegado, estar ali, vai. Eu vou e volto, eu leio, releio, aí me vem a revelação, eu vou lá, confirmo, entendeu? Porque a nossa ideia aqui é ser instrumento de reflexão para aqueles que nos ouvem. É trazer questões que sejam compatíveis com a verdade que Moisés trouxe do próprio Cristo, com a verdade do Cristo no Evangelho e com a verdade do Cristo através do Espírito da Verdade que nós recebemos na doutrina espírita. E é interessante, acho que vale a gente dizer, professor, que ele não entrou em Israel porque ele estava ao lado de Moisés quando Deus disse a eles para que Moisés falasse com a rocha, quando o povo de Israel estava com sede, quando o povo de Israel estava reclamando que devia ter ficado no Egito, devia ter continuado escravo, pelo menos lá a gente não estava morrendo de sede, agora a gente está aqui morrendo de sede porque Miriam tinha desencarnado e não tinha secado aquele poço. Então, ali, Aaron, ele é corresponsável junto a eu ia falar a Kardec, junto a Moisés. A gente já tem Moisés. Vamos chegar em Kardec lá na frente. Exato. Mas aí a gente vê que ele, de certa forma, ele ficou calado, ele foi conivente no momento que ele não deveria ser. Tanto Moisés não agiu correto, como ele também não agiu porque foi conivente com a história. E quando eu passo ali no Vale Musa, né, que fica ali na Jordânia, eu me lembro, eu vejo aquele vale, Álvaro, cá entre nós, curiosamente, eu vejo aquele vale lotado, cheio de israelitas caminhando sobre ele. É impressionante como eu tenho essa visão, assim, que parece que eu ouço os passos deles caminhando. Aquelas rochas, como diz Jesus, se eles se calarem, as pedras aqui falarão, eu vejo aquelas rochas, aqueles montes, aquele vale ali da região dos Edomitas, exatamente onde fica Petra, aquela região toda. Eu vejo aquilo como se fosse o celeiro das raízes da espiritualidade que nós procuramos hoje viver. E professor, o senhor tem algumas fotos para mostrar para a gente já ou ainda não? Não, eu tenho, agora a gente vai falar. Quando a gente for falar, vamos para frente. Quando eu posso continuar lendo, a gente começa no 22, não é isso? Isso. Eu queria ressaltar algo na morte de Aaron. Pois não. Você quer que eu leia e depois você ressalta, ou você já ressalta e depois eu leio como é? Não, você pode ler, aí a gente vai conversando. E partiram de Cadesh e vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao monte Hor. Né? E falou o Eterno a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom, dizendo: seja recolhido Arão ao seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porquanto vos rebelaste contra a minha ordem, olha aí, por causa das águas de Meribá. Toma Arão e a Elazar, seu filho, e faze subir ao monte Hor. E despe Arão de suas roupas sacerdotais e fazes vestir a Elazar, seu filho, e Arão será recolhido e morrerá ali. Eu paro aqui, eu continuo ainda.
que aqui agora vai exatamente dizer: fez Moisés como ordenou o Eterno, e subiram ao Monte Hor, aos olhos de toda a congregação, e fez Moisés despir Arão de suas roupas, e fez vesti-las a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali, no cume do monte. E Moisés e Eleazar desceram do monte, e viu toda a congregação que expirou Arão, e chorou por Arão 30 dias, toda a casa de Israel. É isso aqui que a gente quis dizer. Toda a casa de Israel, homens e mulheres. Quando fala de Moisés, só os homens choraram. Aqui foi pranteado por todos os filhos de Israel, devido ao papel de pacificador que tem esse homem. Agora, subir a uma montanha, para transmitir as vestes ao seu filho, ele era o sumo sacerdote. Ele é quem entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Era ele quem acendia os incensos. Era ele quem fazia o papel do homem mais importante do ponto de vista da religiosidade judaica, quando tendo o Templo de Jerusalém ou o tabernáculo. Só que aqui, mais uma vez, fica claro que o trabalho não era dele. Ele estava servindo nessa posição e ele tinha que transmitir esse conhecimento para o seu filho Eleazar. Aqui, subir a montanha para trocar a roupa ou para transmitir a posição é elevar-se na condição de humildade para ter a certeza de que o trabalho estaria bem amparado por alguém mais novo, que chega depois, mas que foi preparado através dos exemplos legados por Arão. Professor, de que adianta o Mar Morto reter a água toda que recebe do Rio Jordão se ali não tem vida? Quando o Mar da Galileia, ele recebe a água do degelo das colinas de Golã e ele entrega a água. Ele entrega a água. Então, o que eu quero dizer? Se Arão tivesse segurado todo o conhecimento para si, não tivesse a preocupação de formar discípulos, de saber que nós devemos transmitir o conhecimento, que nós devemos compartilhar a responsabilidade, porque a obra, sem sombra de dúvidas, não é nossa em momento algum. Nós somos servidores. Para Arão se elevar, ele se torna um humilde transmissor da sua responsabilidade quando encarnado. Quer comentar, professor? Quero, Álvaro. Meu filho, olha, é o seguinte, eu vejo aqui um aumento muito, muito nobre, muito espiritual. Veja bem, primeiro, observe que vem a determinação do alto, dizendo assim, que ordenou, né? Despe as ordens que veio de Deus para Arão, para Moisés. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz subir ao Monte Hor. Em nenhum momento eles disseram, não vamos subir, ou se rebelaram, não tem nenhum convite. A coisa acontece naturalmente, porque você veja que subiu ao monte e despe das suas roupas sacerdotais e faz vestir ao seu filho Eleazar, e Arão será recolhido e morrerá ali. E Moisés fez tudo. Aqui ele foi totalmente obediente e submisso à vontade de Deus. E Arão, semelhantemente a Isaac, no Monte Moriá, ele sobe tranquilamente para transmitir toda a sua espiritualidade com simplicidade, sem se opor, sem reclamar, sem dizer que não queria que acontecesse daquela forma. E a serenidade também, a seriedade de Moisés,
Porque diz, e fez Moisés despir Arão de suas roupas e vestir Eleazar, seu filho. Quer dizer, tudo como foi feito a partir dali, não houve mais nenhuma oposição, nenhuma insubordinação às ordens espirituais. Nós, como médios, nós também transmitimos hereditariamente aos nossos filhos, aos nossos netos, a mediunidade. Geralmente, onde tem uma família que mede, os outros também seguem a mesma linhagem. E aqui, isso aqui é um símbolo também dessa transmissão natural da espiritualidade que cada um de nós tem que preparar e deixar para os nossos descendentes. Isso está atualizadíssimo à luz da doutrina espírita, à luz daquilo que a gente tem que preparar, eu e você e tantos que são médios, para a nossa descendência. É uma responsabilidade. E a sintonia aqui é o que me chama a atenção, de Moisés, de Eleazar e de Arão com Deus. Aqui não há um choro, não há um lamento, não há uma oposição. O pai não reclama porque o filho vai receber, o filho não reclama porque o pai vai morrer e ele vai assumir. Tudo acontece naturalmente, sem nenhuma insubordinação. Aqui está realmente um gesto de grandeza espiritual. Nós, os médios, atualmente, a maioria nem sempre são tão submissos como deveriam. A sua responsabilidade na casa espírita, na tarefa de cura, de psicografia, de qualquer faculdade mediúnica que lhe vem gratuitamente. E aí a gente sabe que há o quê? Existem os abusos, as comercializações indevidas, que acontecem, infelizmente, muitas vezes vítimas de espíritos inferiores, mas aqui eu imagino o nível dos espíritos que assistiram a essa cerimônia ímpar e única na história da humanidade. Tem semelhante, há repetições semelhantes lá para frente. Como eu já falei com Jesus, com Paulo de Tarso, depois com Kardec, Espírito da Verdade, e Kardec, mas essa é a matriz. Aqui é onde estão as bases. E se você, eu não sei se você já passou ali no Vale de Moisés, lá na Jordânia, mas o local é um deserto inóspito, é um deserto escuro, Álvaro. Não é aquele deserto marrom que a gente vê em Refidim, no Sinai, não, ali as pedras são negras, basáticas mesmo, daquelas vulcânicas escuras, negras, e todas agressivas. O vale não é uma areia para você andar na areia, não, são pedras ríspidas, cheias de pontas agudas. Se você andar descalço ali, em 5 minutos você vai estar todo ferido. E esse povo caminharam ali, que os edomitas não deixaram ele passar onde eles queriam. E eu queria pedir à nossa querida Denise para projetar agora o Monte Or, onde aconteceu toda essa cerimônia que nós estamos vendo, que você avista ele lá majestoso. Olha a majestosa saliência aí da tumba de Arão no Monte Or. Ela por dentro é bem... Eu não sei se eu tenho alguma fotografia interna dela aí, Denise, não sei se eu mandei para você, mas por aí você vê, você avista isso de longe, a distância imensa. Me parece que naquela cadeia não tem nenhum monte tão alto quanto esse Monte Or. Por isso que foi escolhido. Você vê que... E lá em cima, no pico, ele forma um platô. E você observa que a coloração dele não tem aquela semelhança das colorações das montanhas do Sinai. Ele já tem uma outra característica vulcânica. É muito, diria assim, muito adverso. Mas a energia aí, embora seja... Aí só tem coisas, estrutura material, rocha e a construção, mas a energia é contagiante, é um lugar realmente muito importante que eu acho que todos que conhecem essa história deviam visitar para ratificar. Porque quando você conhece a história, que você se encontra diante de um monumento como esse, de qualquer forma, fica para a gente uma lição da pobreza, vamos dizer assim, da informação, mas, ao mesmo tempo, a riqueza que a história traz, como lembrança e descrição, né, ou representação
daquilo que aconteceu com o povo escolhido, o povo hebreu. Eu acho que o que vale a pena a gente observar, o que coloca Aaron numa condição em um monte diferente, mais importante do que Moisés, propriamente dito, no seu desencarne. Veja bem, ele era um pacificador. Quando ele via as pessoas brigando, falando mal, ele procurou se esforçar na pacificação dos conflitos. Ele amou ao próximo. Então ele tinha o que a gente chama em Israel, não amarás o teu próximo como a ti mesmo, pela expressão hoje racídica, Havat Israel. Ele amava ao próximo. Ele teve diversas oportunidades de, em diversas rebeliões, tomar a liderança de Moisés. Ele sempre quis apenas servir e reconheceu a condição de Moisés de líder do povo de Israel. Ele foi humilde o suficiente, mesmo com a sua mediunidade, de buscar compreender, aprender de Moisés as explicações para transmitir ao povo de Israel. Ele teve a condição da humildade, da pacificação, da servidão e de um trabalho constante. Então, esse espírito, ele realmente merece um destaque aqui na Torá, como nós encontramos sendo feito pelos sábios. Professor, vamos ler o capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, e passar para o ataque dos cananitas? Vamos lá. Vamos lembrar o que escreve aqui Moisés. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, morador do sul, que vinha de Israel pelo caminho que foram os exploradores, lutou com Israel e tomou alguns deles cativos. Tomou alguns deles como cativo. E fez Israel um voto ao Eterno e disse: se me entregares este povo na minha mão, eu consagrarei para ti os despojos das suas cidades. E ouviu o Eterno a voz de Israel e entregou o cananeu e exterminou e consagrou os despojos das suas cidades e chamou o nome de lugar Hormá. Então, eu comento, depois o senhor comenta? Comente. Vamos lá. Tem algumas coisas interessantes aqui. E como isso está ligado com a morte de Aaron. Tudo se interliga não pela literalidade, mas pela conexão do entendimento do espírito por detrás da letra. Porque quando a gente vê o rei cananita de Arad, sabe o que vai nos dizer os grandes sábios? O Rebbe de Lubavitch tem um discurso que eu pude estudar muitos anos atrás, onde ele fala que o rei de Arad nada mais era do que a descendência ou a continuidade dos amalequitas disfarçados. Porque ele vai dizer o seguinte: os amalequitas, eles retornam para atacar Israel, mas agora sem a identidade de amalequitas. Eles, vamos assim dizer, se transvestem, eles assumem uma exterioridade diferente para conseguir o mesmo objetivo. E o que é que essa guerra que acontece representa? Ela representa uma guerra que acontece dentro de nós. Os amalequitas, eles representam, para o povo de Israel, o maior inimigo espiritual. Então, nós poderíamos falar numa linguagem bíblica, vamos dizer, apocalíptica, lá do livro do Apocalipse. O Satã, um opositor. Nós poderíamos utilizar qualquer outro tipo de ênfase àquele que almeja destruir uma obra divina. Aonde ele almeja destruir? Dentro de nós. Se um espírito ou uma pleide de espíritos adversários à doutrina espírita deseja, assim, destruir uma casa espírita, como ele faz? Como eles fazem? Eles acessam as fraquezas dos partícipes, dos dirigentes, dos diretores, do presidente.
dos coordenadores, dos partícipes da reunião mediúnica, dos partícipes do estudo, começa a criar intriga entre aqueles que estão trabalhando dentro da obra, naquele centro espírita. Dessa forma, eles efetivamente conseguem minar. E aqui o alerta trazido é para que nós venhamos a nos atentar. Porque se no começo, na Primeira Guerra, os amalequitas vieram de cara aberta, vamos assim, sendo reconhecidos, agora eles estão vindo disfarçados. Então, tem até aquele conto, né, professor? Que certa feita, vou falar com essas palavras, né, mas a gente sabe que é só um conto, tá? A gente sabe que não existe o diabo, mas o diabo mandou alguns mensageiros para o mundo e falou assim: espalha um monte de mentira. E espalharam as mentiras. Ninguém acreditava. Ninguém pegava as mentiras para si. E um certo dia, vendo que aquilo não funcionava, ele falou: então agora vamos mandar meias verdades. E a meias verdades as pessoas se apegaram. O alerta trazido aqui para esse combate, que ele ocorre, essa guerra existe, ela ocorre, mas põe em risco o povo de Israel, mas ela vem de maneira sutil, de maneira permissiva. O mal não vem escrito na testa, mal, equívoco. Aqui, ele vem de maneira sutil, disfarçada, ele adentra, ele cria discórdia, ele faz a ruptura, ele cumpre com o seu dever de derrubar missionários, de derrubar servidores, trabalhadores, e depois ele se dá por satisfeito. Por que essa passagem está ligada com Aaron? Porque Aaron foi pacificador, não entrou em intriga para brigar, para acusar, para falar quem estava errado. Quando ele fez isso com Miriam, ele se arrepende imediatamente, ao ponto de que ele não teve tzaraat, mas Miriam teve. O seu arrependimento e a reparação foi imediata ao equívoco. Ele continua servindo para que a paz exista em todos os locais. Ele aceita a liderança de Moisés. Ele aceita a transmissão. Ele estuda. Ele faz tudo o que não está, vamos assim dizer, acontecendo quando é proposto pelo Rebbe de Lubavitch que esse rei cananita ele seria um amalequita disfarçado. O senhor sabia disso, professor? Já tinha ouvido? Não tinha ouvido, não, mas você sabe que os espíritos inferiores eles usam muitas facetas nesse sentido. Por isso que Jesus recomenda vigiar e orar. E a gente, se você analisar, Aula, as cartas do Apocalipse, e sobretudo a igreja de Tiatira, Jesus alerta sobre Jezabel, que era uma mulher, você sabe, né, que ela era cristã, ela aceitou a mensagem dos cristãos naquela comunidade de Tiatira, mas ela era uma prostituta. E as pessoas gostavam dela e ela estava no meio do grupo e ela, como você diz, na sua meia-verdade, ela se infiltrou e acabou desviando muitos, que Jesus alerta. É a mesma coisa que a gente pode tomar na questão que você levanta aí. É também o que se fala na chamada doutrina dos nicolaítas, é outra recomendação que Jesus faz lá na sua carta do Apocalipse, uma das comunidades, porque quer os nicolaítas, Pérgamo, né? Quem eram os nicolaítas, né? Eram exatamente os descendentes de Nicolau, que foi um dos diáconos escolhido juntamente com Filipe, com Estevão, mas enquanto Filipe e Estevão sintonizaram com o bem e brilharam, os nicolaítas dentro disseminavam a separação e a discórdia. Alerta para nós, porque nem o espírito pode ser instrumento de desunião nem de separação.
a Casa Espírita tem que seguir exatamente as recomendações do Festival de Kardec, daquele que o doutor Bezerra fala, né? Separados somos opinião, juntos somos força, somos comunidade, agindo em conjunto com o Evangelho. Então, esse disfarce aqui dos cananeus representa exatamente os disfarces de pseudo-sábios da parábola da figueira, que não tinha fruto, só tinha folhas, quando deveria ter mais fruto do que folha. Jesus condenou, como condenava os fariseus. Então, a gente tem que ter muito cuidado de saber separar o joio do trigo. É a nossa grande vigilância aonde estivermos. Nada que possa fazer a nossa casa dividir ou rachar deve ser permitido. Os dirigentes têm que estar sempre vigiando e orando. Essa é a recomendação aqui para que esses disfarçados não venham interferir nas nossas missões. E é interessante também, professor, a gente trazer isso para o nosso âmbito. Porque todos nós, como trabalhadores espíritas, ou todos nós que nos envolvemos na doutrina espírita, temos o propósito de nos tornarmos, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, não apenas discípulos, mas nos tornarmos apóstolos do Espiritismo. E como que a gente se torna apóstolo? Trabalhando, assumindo responsabilidades. A gente se dedica ao estudo e, à medida que vão aparecendo as oportunidades de trabalho, na caridade, na divulgação, na operação das diversas atividades de uma casa, na reunião mediúnica, no trabalho de passe, no trabalho de exposição, onde quer que seja, nós somos convocados em algum momento, somos chamados a esse trabalho. E, professor, eu não tenho muitos anos de espiritismo, mas sabe de uma coisa? Eu falo isso com bastante preocupação e com bastante misericórdia, não com o intuito de apontar dedos a ninguém, mas quantos amigos conhecidos eu vi cair no trabalho espírita, vi se equivocar, expositores, médiums, dos mais diversos. Eu não vou, obviamente, citar nenhum nome, mas quantos de nós nos afastamos porque não percebemos que essas questões se aproximam de nós e paulatinamente, gradativamente, vai nos afastando primeiro, em processos obsessivos, da vibração da qual é necessária para se realizar um trabalho. E depois do desinteresse pessoal, que se você ou eu ou todos nós somos servidores da doutrina espírita, nós devemos servir com desinteresse pessoal. E quantos eu vi, e eu peço a todos que façam prece por mim, porque sou frágil, sou uma pessoa completa de... Todos nós somos, né? Para que a gente consiga chegar, como eu tenho uma grande admiração pelo senhor, professor, pela sua trajetória, da qual honra a doutrina espírita, pelo seu constante trabalho desinteressado e sua vontade de contribuir servindo. Então, essa questão do ataque dos amalequitas, em tempos de transição planetária, é bem atual, né, professor? Continua a mesma coisa. Nós nunca vimos tantas evidências. Com facilidade imensa, as pessoas mudam de opinião, tomam atitudes assim, muitas vezes fora, lembrando o que Chico e Emmanuel sempre traz para nós. Se eu disser qualquer coisa que fuja da codificação, não me siga. Fique com a codificação. E a gente vê coisas assim, meu Deus, pessoas dizendo que Kardec está ultrapassado, que a mensagem está ultrapassada, como se a gente estivesse precisando de mais informações para servir. Nós temos uma doutrina riquíssima em informações, que não precisa mais nada de novo, basta que a gente se dedique às suas informações, aos seus conselhos, às suas exortações, que nós temos material
incalculável, indispensável para a nossa evolução. Lembremos sempre da questão 627, quando diz que, depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Nós não podemos dizer que não sabemos, mas não é importante só saber, é importante viver. Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele diz que eu sou conhecido pelas obras que eu faço a serviço de meu Pai. Jesus enfatizou isso com muita precisão. Depois que ele fala do episódio da adúltera, ele começa a fazer uma autodescrição da preocupação dele, por muitos que vinham discutir, por muitos que vêm acusá-lo, dizer que ele não é filho de Abraão, e outras colocações que ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheciam. Então, há muita pessoa que basta dizer, estou no Espiritismo, acha que já está, como outros também de outras doutrinas, que acham que é suficiente conhecer. Não, conhecer é indispensável. Agora, é importantíssimo a prática. Porque se você conhece e não pratica, é pior do que não pratica do que não conhece. Então, é importante que a gente tenha essa sempre em mente, essa vigilância. Não somos infalíveis, não somos os melhores, somos passíveis em qualquer momento de ser obsediado. Portanto, olho por todos os lados. Os nossos olhos de vigia não podem ser só frontais, ele tem que ser 360 graus de observação para você. Eu, graças a Deus, eu sou muito, eu tenho mais exigência comigo do que com os outros. Não é que eu seja melhor, não. É meu medo, meu receio de não decepcionar Jesus e essa doutrina maravilhosa que realmente é capaz de nos libertar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre alerta para as facilidades. Eu faço questão de ter sempre o meu lugar. Eu não quero ser mais do que eu sou. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero, sim, estar sempre alerta para sintonizar com aquilo que o Espírito da Verdade, Jesus, e essa primeira revelação, que muita gente não observa essas raízes que nós estamos vendo aqui, que tudo começou aqui. Nós estamos caminhando no Vale Musa, né? Vale Musa, como se diz lá no árabe, na Jordânia. Nós estamos no Vale Musa ainda, gente. Há 3.600 anos atrás, no mínimo. E está tudo que você levantou aqui hoje, que nós levantamos, estão atualizadíssimos e compatíveis, com a diferença. Estão mais sintéticos, mais evidentes, porque nós estamos vivendo uma transição planetária. Ali eram só os primeiros sinais, as primeiras raízes. É assim que eu vejo. Vamos lá, Denise. Hoje, muito bem. Chegamos ao fim desse nosso episódio de hoje. E, Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento hoje? Claro, com certeza. Vamos lá, então, vamos orar. Sempre sob o sentimento de gratidão por tudo aquilo que temos recebido, por parte do esforço próprio conduzido por cada um de nós, mas em agradecimento à espiritualidade superior, que jamais nos desampara na tarefa edificante do estudo ou na prática da caridade, por todos os espíritos benfeitores, que assim têm trazido as suas luzes, as suas contribuições sobre os textos sacros do passado da humanidade, sob a luz da doutrina dos espíritos, o desvendar dos mistérios, do abranger, da significação ou da ressignificação de todos esses textos. Nós temos recebido bálsamos de luz, bálsamos
ao passado de nossos espíritos, que igualmente, lançando um novo olhar sobre a completude que se edifica a cada dia na contribuição da doutrina dos espíritos, podemos assim avançar para novos dias na construção do entendimento religioso da qual almeja Allan Kardec e os espíritos superiores, que venhamos a obter em nossas vidas. O entendimento livre das amarras ainda egoísticas e mesquinhas, dos pontos de vista ainda apequenados, para então compreender o fio condutor da verdade por todas as revelações, por todas as religiões, por todos os escritos sagrados. Assim, observando os elementos de maior valor, retirando o espírito da letra, pouco a pouco, sob as tantas contribuições de tantos missionários em espírito e de trabalhadores no plano material. Somos nós, privilegiados por oportunizarmos o nosso tempo na construção edificante do conhecimento das Sagradas Escrituras, ressignificado pela luz da doutrina dos Espíritos. Assim seja.